Bom dia, e hoje a nossa leitura é 1 Crônicas, dos capítulos 13 ao 20, e nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, com o teu poder, nos transformar através da escuta da tua palavra, para que possamos cada dia mais fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém. Primeiro transporte da arca, capítulo 13. Davi consultou os chefes de milhares e de centenas com todos os príncipes e disse a toda a Assembleia de Israel: se estiverdes de acordo e isso parecer vir do Senhor nosso Deus, enviemos sem tardar mensageiros a nossos irmãos em todas as regiões de Israel, como também aos sacerdotes e levitas em todas as localidades onde estão suas pastagens, para que se junte a nós, e tomemos a trazer para nós a arca de nosso Deus, pois não cuidamos dela no tempo de Saul. E toda a Assembleia achou bom agir deste modo, por isso pareceu conveniente a todo o povo. Davi convocou todo Israel, desde o Sior no Egito até a entrada de Emate, a fim de trazer de Cariatarim a arca de Deus. Davi com todo Israel subiu a Baala, em Cariatarim de Judá, para trazer de lá a arca do Senhor Deus, do Senhor que tem seu trono sobre os querubins, diante da qual seu nome é invocado. A arca de Deus foi colocada num carro novo e a trouxeram da casa de Aminadab. Oza e Aio conduziram o carro. Davi e todo Israel dançavam diante de Deus com toda a sua alma, cantando com acompanhamento de cítaras, as harpas e tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegavam à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para suster a arca de Deus, porque os bois, tropeçando, a tinham feito inclinar. A ira do Senhor se inflamou contra Uzá e o feriu, porque estendera sua mão para a arca, e Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contristado, porque o Senhor ferira Uzá. E este lugar traz ainda hoje o nome de Feres Uzá. Nesse dia, Davi teve medo de Deus. Como, disse ele, faria eu entrar a arca de Deus em minha casa? E Davi não acolheu a arca em sua casa, na cidade de Davi. Ele a mandou levar à casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou durante 3 meses com a família de Obed-edom na sua casa, e o Senhor abençoou a família de Obed-edom com tudo o que lhe pertencia. Capítulo 14. Guerra de Davi contra os filisteus. Hirã, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi com madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para construir-lhe um palácio. E Davi reconheceu que o Senhor o confirmava rei de Israel, pois que seu reino era exaltado por causa de Israel, seu povo. Davi tomou ainda mulheres de Jerusalém e gerou filhos e filhas. Eis os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobã, Natã, Salomão, Gebaar, Elisua, Elifalete, Nogã, Nafete, Sáfia, Elisama, Baleada e Elifalete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido sagrado ao rei de todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Mas Davi foi informado e saiu-lhes ao encontro. Contudo, os filisteus que vinham espalharam-se pelo vale de Refaim. Davi consultou a Deus: posso atacar os filisteus? E tu os entregarás em minhas mãos? E o Senhor disse-lhe: vai, eu os entregarei em tuas mãos. Subiram, portanto, a Baal-Farazim, e lá Davi os derrotou. Disse então ele: Deus dispersou meus inimigos por minha mão, como se dispersam as águas. Por isso, esse lugar se denominou Baal-Farazim. Ali abandonaram eles seus deuses, e Davi os mandou queimar. Os filisteus espalharam-se novamente pelo vale. Davi respondeu de novo a Deus, e este lhe respondeu: não te ponhas a persegui-los, mas desvia-te deles e os atacarás diante das amoreiras. Quando ouvires um ruído de passo nas copas das amoreiras, então começarás o combate, porque Deus sairá diante de ti para derrotar o exército dos filisteus. Fez Davi o que Deus lhe ordenara e derrotou o exército dos filisteus, desde Gabaão até Gázer. A fama de Davi espalhou-se por todos os países, e o Senhor tornou-o temível para todas as nações. Capítulo 15. Transporte da arca a Jerusalém. Davi construiu casas para si na cidade de Davi,
onde também preparou um lugar para a arca de Deus e levantou para ela um pavilhão. Disse então Davi: a arca de Deus só pode ser carregada por levitas, pois são eles que o Senhor escolheu para carregá-la e para servi-la perpetuamente. Davi convocou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao lugar que tinha preparado. Reuniu os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Caate, Uriel, o chefe, e seus 120 irmãos, dos filhos de Merari, Asaias, o chefe, e seus 220 irmãos, dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus 130 irmãos, dos filhos de Elisavã, Semeias, o chefe, e seus 200 irmãos, filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus 80 irmãos, dos filhos de Osiel, Aminadab, o chefe, e seus 112 irmãos. Davi chamou Sadoc e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaias, Joel, Semeias, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: vós sois os chefes das famílias levíticas, santificai-vos vós e vossos irmãos, e fazei subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. E por que não fostes vós que o Senhor nosso Deus feriu na primeira vez, pois não a fomos procurar como manda a lei? Os sacerdotes e levitas santificaram-se, portanto, para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos de Levi, como tinha ordenado Moisés, segundo a palavra do Senhor, levaram a arca dos ombros por meio de varais. Davi disse aos chefes dos levitas que estabelecessem seus irmãos como cantores, com instrumentos de música, cítaras, harpas e símbolos, para que sons vibrantes e alegres se fizessem ouvir. Os levitas constituíram Emã, filho de Joel, e o irmão dele, Asaf, filho de Baraquias, dentre os filhos de Merari e seus irmãos, Etã, filho de Cassaias, e com eles seus irmãos de segunda ordem, Zacarias, Osiel, Semiramote, Jaiel, Ani, Eliabe, Banaias, Mazias, Matatias, Elifalu, Macenias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Os cantores Emã, Asaf e Etã tinham símbolos de bronze para fazê-los retinir. Zacarias, Osiel, Semiramote, Jaiel, Ani, Eliabe, Mazias, Banaias tinham cítaras em soprano. Matatias, Elifalu, Macenias, Obed-edom, Jeiel e Azazias tinham harpas na oitava inferior para conduzir o canto. Conenias, chefe dos levitas para o transporte, dirigia o transporte, pois era entendido nisso. Baraquias e Eucana eram porteiros da arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazaiá, Zacarias, Banaías e Eliezer tocavam trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeias eram porteiros da arca. Davi juntou com os anciãos de Israel e os chefes de 1000, fez subir com alegria a arca da aliança do Senhor a partir da casa de Obed-edom. Foi com a assistência de Deus que os levitas transportaram a arca da aliança do Senhor e foram sacrificados 7 touros e 7 corneiros. Davi estava revestido de um manto de linho fino, e da mesma forma todos os levitas que transportavam a arca, os cantores e Conenias, que dirigia o transporte da arca entre os cantores. Davi estava ainda revestido de um efode de linho. Todo Israel, a fazer subir a arca da aliança do Senhor, soltava brados de júbilo, ressoando trombetas, trompas e símbolos, retinindo cítaras e harpas. Quando a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, que olhava pela janela, viu que o rei saltava e dançava e despesou no seu coração. Capítulo 16. Fizeram entrar a arca do Senhor e a colocaram no meio do pavilhão que, para ela, Davi tinha levantado, e ofereceram a Deus holocaustos e sacrifícios pacíficos. Depois desse oferecimento de holocaustos e sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Em seguida, distribuiu a todos os israelitas, homens e mulheres, a cada um pão, um pedaço de carne e um bolo de uvas secas. Davi colocou diante da arca do Senhor levitas encarregados do serviço, que invocavam, celebravam e louvavam o Senhor Deus de Israel. Eram eles Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, em seguida Osiel, Semiramote, Matatias, Eliabe, Banaias, Obed-edom e Jeiel.
munidos de instrumentos musicais, harpa e liras, enquanto que Asaf fazia vibrar os símbolos. Os sacerdotes Manaias e Jaziel tocavam continuamente as trombetas diante da arca do Senhor. Foi naquele dia que Davi encarregou Asaf e seus irmãos de celebrar o Senhor. Celebrai o Senhor, aclamai o seu nome, apregoai entre as nações as suas obras, cantai-lhe hinos e cânticos, anunciai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos do seu santo nome, rejubile o coração dos que buscam o Senhor. Recorrei ao Senhor e ao seu poder, procurai continuamente sua face. Recordai as maravilhas que operou, os seus prodígios e os julgamentos por seus lábios proferidos. Ó descendência de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. É ele o Senhor nosso Deus, suas sentenças comandam a terra inteira. Recordai sem cessar sua aliança, a palavra que empenhou a 1000 gerações, que garantiu a Abraão e jurou a Isaque, e confirmou a Jacó irrevogavelmente e a Israel como aliança eterna, quando disse: Eu te darei a terra de Canaã como parte de tua herança. Quando não passavam de um reduzido número, minoria insignificante e estrangeiros na terra, e andavam errantes de nação em nação, de reino em reino, não permitiu que ninguém os oprimisse e castigou os reis por causa deles. Não ouses tocar nos que são consagrados, nem maltratar os meus profetas. Cantai ao Senhor, terra inteira, anunciai cada dia a salvação que ele nos trouxe. Proclamai às nações a sua glória e todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, o único temível de todos os deuses. Porque os deuses dos povos, sejam quais forem, não passam de ídolos, mas foi o Senhor quem criou o céu. Em seu semblante a majestade e a beleza, em sua morada o poder e a felicidade. Tributai ao Senhor, famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e poder. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e chegai à sua presença. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Diante dele estremece a terra inteira e não vacila, porque ele a sustém. Alegrem-se o céu e exulte a terra, e confesse às nações: o Senhor é rei. Retube o mar e o que ele contém, regozijem-se os campos e tudo o que neles existe, jubilem as árvores da floresta com a presença do Senhor, pois ele vem para governar a terra. Louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Dizei: salvai-nos, Deus de nossa salvação, e recolhei-nos e salvai-nos entre as nações, para que possamos celebrar o vosso santo nome e ter a satisfação de vos louvar. Bendito seja o Senhor Deus de Israel pelos séculos dos séculos. E todo o povo disse: Amém, e louvai o Senhor. Davi deixou, diante da arca da aliança do Senhor, Asaf e seus irmãos, para fazerem continuamente o serviço diante da arca, segundo o seu dever de cada dia. Igualmente, Obed-edom com seus irmãos, em número de 78, Obed-edom, filho de Igitum e Ozã, como porteiros, igualmente o sacerdote Sadoc e os sacerdotes seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, no lugar alto de Gabaon, para oferecer holocaustos ao Senhor dia a dia, pela manhã e pela tarde, sobre o altar dos holocaustos, e para cumprir tudo o que está escrito na lei que o Senhor deu a Israel. Com eles estavam Emã, Iditum e os outros que tinham sido escolhidos e designados nominalmente para louvar o Senhor, porque sua misericórdia é eterna. Tinham consigo trombetas e símbolos para tocar, e instrumentos para os cânticos de Deus. Os filhos de Iditum estavam encarregados da porta. Depois, todo o povo retornou para suas casas, e também Davi voltou para abençoar sua casa. Capítulo 17. Profecia de Natã. Quando Davi se instalou em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro numa casa de cedro, e a arca da aliança do Senhor está debaixo de uma tenda. Natã respondeu: Faze o que teu coração te sugere, porque Deus está contigo. Mas na noite seguinte, a palavra de Deus foi dirigida a Natã nesses termos: Vai e diz a Davi meu servo: Eis o que diz o Senhor. Não és tu que me construirás a casa em que habitarei. Nunca habitei numa casa desde o dia em que fiz sair Israel do Egito até hoje, mas tenho estado de tenda em tenda, de morada em morada. Durante todo o tempo que viajei com todo Israel, jamais propus essa questão a algum dos juízes de Israel, aos quais encarregava de apacentar meu povo. Por que não me edificais uma casa de cedro?
Agora dirás ao meu servo Davi: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei dos campos de pastagens e do pastoreio das ovelhas, para seres chefes do meu povo Israel. Em toda parte por onde foste, estive contigo, exterminei diante de ti teus inimigos, e dei-te um nome igual aos dos grandes da terra. Dei um lugar para meu povo de Israel e o fixei. Ele está estabelecido e não será mais aquietado, e os iníquos não mais oprimirão como outrora. Como nos dizem que estabeleci juízes sobre Israel, meu povo, humilhei todos os teus inimigos. Eu te anunciei que o Senhor há de fundar para ti uma casa. Quando teus dias se acabarem e tiveres de ajuntar-te a teus pais, levantarei tua posteridade após ti, na pessoa de um de teus filhos, e firmarei seu reino. É ele que me construirá uma casa, e firmarei seu trono para sempre. Serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Nunca tirarei dele o meu favor como retirei daquele que reinou antes de ti. Eu o estabelecerei na minha casa e no meu reino para sempre, e seu trono será firme por todos os séculos. Natã referiu a Davi todas as palavras que tinha ouvido em visão. Então, Davi foi e se apresentou diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E que é a minha casa para que me fazais chegar ao que sou? E é ainda pouco aos vossos olhos, ó Deus? Falastes da casa de vosso servo para os tempos longínquos, e olhastes para mim como a um homem de alta dignidade, ó Senhor Deus. Que mais poderia te dizer, Davi, sobre a honra que fazeis ao vosso servo? Vós conheceis o vosso servo. Senhor, é por causa de vosso servo, e segundo o impulso de vosso coração, que executastes todas essas grandes coisas, para que se saiba como és grande. Senhor, ninguém é semelhante a vós, e conforme tudo que ouvistes dizer, não há outro Deus além de vós. Há sobre a terra outra nação comparável ao nosso povo de Israel, ou qual o seu Deus veio redimir para dele fazer seu povo, para vos fazer célebre por meio de milagres e prodígios, repelindo nações diante de vosso povo que redimistes do Egito? De Israel fizestes vosso povo para sempre, e vós, Senhor, tornastes-vos seu Deus. E agora, Senhor, possa a palavra que pronunciastes acerca de vosso servo e de sua casa subsistir eternamente. Fazei como dissestes, que ela subsista, então vosso nome será eternamente exaltado. Dirão: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é um Deus para Israel. E que seja sólida diante de vós a casa de vosso servo Davi, porque fostes vós mesmo, ó meu Deus, que revelastes a vosso servo, que lhe constituireis uma casa. Eis porque vosso servo ousa dizer-vos essa prece. Agora, Senhor, vós sois Deus, e dissestes a vosso servo essa palavra agradável. Dignai-vos, portanto, abençoar a casa de vosso servo, para que ela subsista perpetuamente diante de vós. Porque o que abençoais, Senhor, é para sempre bendito. Capítulo 18. Guerra de Davi. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os submeteu. Arrebatou de suas mãos Gate e suas cidades anexas. Em seguida derrotou os moabitas, que se tornaram seus vassalos e lhe pagaram tributo. Davi venceu em seguida Hadadezer, rei de Soba, em Emate, quando estava a caminho para estabelecer seu domínio sobre as margens de Eufrates. Davi tomou-lhe 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Cortou jarretes de todos os cavalos de Tiro, e deles conservou somente 100. Os sírios de Damasco vieram em socorro de Hadadezer, rei de Sobá. Davi matou 22.000 deles. A seguir, estabeleceu guarnições na Síria de Damasco. Os sírios tornaram seus vassalos e lhe pagaram tributo. Assim o Senhor lhe dava vitórias em todas as campanhas. Davi apoderou-se dos escudos de ouro com os quais se cobriam os servos de Hadadezer e os transportou para Jerusalém. Em Tebate e em Cum, cidades de Hadadezer, tomou ainda Davi grande quantidade de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Quando Tol, rei de Emate, soube que Davi tinha desfeito todo o exército de Hadadezer, rei de Soba, enviou-lhe Adorã, seu filho, para saudá-lo e felicitá-lo por ter atacado Hadadezer e por tê-lo vencido, porque Tol estava em contínua guerra com Hadadezer. Enviou-lhe também toda espécie de vasos de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou-os ao Senhor com o ouro e a prata que tinha tomado de todas as outras nações pagãs, em Edom e Moabe, dos Amonitas, dos filisteus e de Amaleque. Abisaí, filho de Sárvia, derrotou os idumeus no Vale de Sal
eram 18.000. Colocou guarnições em Edom, e todo Edom ficou sujeito a Davi. O Senhor dava vitória a Davi aonde quer que fosse. Davi reinou sobre todo Israel, julgando e fazendo justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Sávia, comandava o exército. Josafá, filho de Ahilude, era arquivista. Sadoque, filho de Aquitobe, e Amileque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Susã era secretário. Banaias, filho de Joiada, era chefe dos cereteus e dos feleteus. Os filhos de Davi eram os primeiros ao lado do rei. Capítulo 19. Guerra contra os amonitas e os sírios. Depois disso, Naás, rei dos amonitas, faleceu e seu filho lhe sucedeu. Davi disse: Quero mostrar-me amável a Hanão, filho de Naás, porque seu pai foi gentil comigo. E Davi enviou-lhe por meio de mensageiros suas condolências pela morte de seu pai. Mas quando os servos de Davi chegaram à terra dos amonitas junto de Hanão para o consolarem, os chefes dos amonitas disseram: Pensas que é para honrar teu pai que Davi te enviou consoladores? Não é antes para reconhecer e explorar a terra e preparar a ruína que seus servos vieram à tua casa? Hanão então prendeu os servos de Davi, raspou-lhe os cabelos e a barba e cortou-lhes as vestes à meia altura, até o alto das coxas. Em seguida, despediu-os. Quando Davi foi informado do que tinha acontecido a esses homens, enviou-lhes homens ao encontro, pois estavam muito envergonhados. O rei mandou-lhes dizer: Ficai em Jericó, esperando que vossa barba cresça, e depois podeis voltar. Viram os amonitas que se tinham tornado odiosos a Davi. Então Hanão e os filhos de Amon enviaram 1.000 talentos de prata para salariar carros e cavaleiros entre os sírios da Mesopotâmia, de Maaca e de Soba. Assalariaram 32.000 carros e o rei de Maaca com seu exército, o qual veio acampar perto de Madaba. Enquanto os amonitas deixaram suas cidades, se reuniram e iam para a guerra. Davi o soube e mandou contra ele Joabe com todo o exército de homens valentes. Os amonitas saíram e formaram-se em linha de batalha à porta da cidade. Os reis que tinham vindo mantinham-se à parte no campo. Vendo Joabe que o ataque contra ele tinha sido disposto pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre o escolho de Israel um batalhão e os colocou em linha de batalha diante dos sírios. Confirmou o resto do povo sob o comando de seu irmão Abisai para fazer frente aos amonitas e disse: Se os sírios forem mais fortes que eu, virás em meu socorro. Se os amonitas forem mais fortes que tu, eu te socorrerei. Sê forte. Todos nós juntos queremos ser corajosos, por amor ao nosso povo e à cidade de nosso Deus. Faça o melhor, faça o Senhor o que lhe parecer melhor. Joabe, pois, avançou com o exército que o acampava ao encontro dos sírios para travar o combate, e eles fugiram diante dele. Quando os amonitas viram que os sírios se punham em fuga, fugiram eles também diante de Abisai, irmão de Joabe, e tornaram a entrar na cidade. E Joabe entrou em Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os sírios enviaram mensageiros para fazer vir os sírios que estavam do outro lado do rio. Sofaque, comandante do exército de Hadadezer, estava à frente deles. Davi, informado disso, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão, dirigiu-se a eles e preparou-se para atacá-los, colocando o seu exército em linha de batalha contra os sírios. Estes começaram o combate contra ele, mas fugiram diante de Israel. E Davi matou os cavalos de seus 7.000 carros e 40.000 soldados de infantaria. Matou também Sofaque, comandante do exército. Os súditos de Hadadezer, vendo-se vencidos por Israel, fizeram as pazes com Davi e sujeitaram-se a ele. E os sírios não mais quiseram prestar auxílio aos amonitas. E o último capítulo de hoje, capítulo 20. No ano seguinte, no tempo que os reis costumavam ir para a guerra, Joabe, à frente de um poderoso exército, devastou a terra dos amonitas e veio sitiar Rabá. Joabe conquistou Rabá e a destruiu. Davi tomou a coroa da cabeça de seu rei, a qual pesava 1 talento de ouro. Estava ornada com uma pedra preciosa e foi colocada na cabeça de Davi. Levou também da cidade muitos despojos. Quanto ao povo que lá se encontrava, fê-lo sair e colocou em trabalhos da serra, de picaretas de ferro e de machados. Fez o mesmo com todas as cidades dos amonitas. Em seguida, Davi voltou para Jerusalém com todo o seu exército. Os gigantes filisteus. Depois disso houve um combate em Gazer contra os filisteus.
Então Sobocaí, o Uzatita, matou Safai, um dos descendentes de Rafa, e os filisteus foram submetidos. Houve ainda uma batalha contra os filisteus, e Eucana, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias de Gate, que tinha uma lança cujo cabo parecia um cilindro de tecelões. Houve ainda o combate em Gate. Lá havia um homem de alta estatura que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, ao todo 24. Também ele era da descendência de Rafa. Desafiou Israel, e Jonatas, filho de Osama, irmão de Davi, o matou. Esses homens eram filhos de Rafa, em Gate, pereceram pela mão de Davi e de seus servos. E aqui termina a leitura de hoje. Até amanhã, se Deus quiser.